Ao meu bom dia, a paz de Cristo a todos. No capítulo de número 10 do livro de Lucas, nós temos a seguinte passagem ali, onde nós vemos que o Senhor Jesus enviou 70 dos seus discípulos, de dois em dois, para anunciarem o Evangelho em outro lugar por onde ele ia passar mais tarde. Então eles foram, né? O Senhor deu as instruções para eles, a maneira como eles chegaram nas casas, para o poder que o Senhor deu para eles, outorgou, né, a eles o poder de pisar todo o mal, toda a força do diabo ficava debaixo dos pés deles. Era para curar enfermos, expulsar demônios, mas principalmente para anunciar o reino de Deus que estava próximo. Este era o foco principal, era a salvação, anunciar que o reino de Deus estava próximo. E onde houvesse doentes, então eles seriam curados através deles, desses 70 que foram enviados, né? Então eles foram com as instruções. Eu acho interessante aqui, tem vários pontos onde a gente para e medita na palavra de Deus. Aqui eu acho interessante o seguinte, que o Senhor enviou eles e falou: não levem bolsa, quer dizer, não levem dinheiro, nem alforje é o lugar de tipo uma pasta onde você guardava objetos pessoais ali, né? Praticamente o Senhor enviou eles apenas com a roupa do corpo. E falou para eles, né, nessas instruções, que eles, na casa onde eles chegassem, ali eles permanecessem, não andassem de casa em casa, e comessem do que lhe fosse oferecido. Aquelas casas, eles não levaram marmita, não levaram nada. Não levaram nada, absolutamente nada. E o próprio Senhor falou para que o trabalhador é digno do seu salário. Eu acho interessante aqui o seguinte: eu gostaria de comparar o salário que esses missionários, verdadeiros missionários, né, do tempo ali do Senhor Jesus, ou evangelistas, que seja, o salário que eles receberam com o salário que as lideranças eclesiásticas de hoje cobram das igrejas. Eu gostaria de comparar isso para a gente ver. O Senhor Jesus falou que o salário deles, dá para entender perfeitamente que o salário deles era comida, era o alimento. Apenas isso. Mas vamos indo em frente aqui, porque o nosso objetivo hoje é falar sobre a alegria do cristão. A alegria do cristão. Nós vimos que quando esses 70 voltaram, eles voltaram muito alegres com o resultado. Foram sem levar muda de roupa extra, sem levar nada absolutamente. E eles voltaram milionários, sem saber que eram milionários. Por quê? Porque eles levaram a palavra de Deus, trabalharam para o Senhor e não levaram nada material, mas receberam a riqueza espiritual, uma riqueza que não tem como contar, e uma riqueza que não se acaba aqui na boca da sepultura, que você goza ela um pouco de tempo, você vai. Eles receberam riquezas eternas. Que maravilha! O cristão salvo é este que recebe essas riquezas eternas e não está preocupado com os picuinhos desse mundo aqui.
os salários aí, eu ganho 12, 15, 30, 50 mil reais. Isso é ticui, perto daquilo que Deus tem para nós, não em bens materiais, em bens espirituais, porque são eternos. Então, essa é uma das lições que nós temos aqui. Mas o importante, como temos frisado, é a alegria. Vamos ver o versículo 20. Nós estamos falando do capítulo 10 do livro de Lucas. Agora vamos examinar o que está escrito no versículo de número 20. Veja que diz assim. O Senhor Jesus falando, quando eles voltaram, né, naquela euforia, naquela alegria, e falaram para o Senhor, Senhor, os demônios se nos submetiam, quer dizer, se nos sujeitavam, ou dizia, eles podiam dizer assim, nós dominávamos os demônios. O demônio era uma coisa que era uma força sobrenatural, que o ser humano não tem como competir com eles, é uma luta espiritual. E então eles voltaram naquela alegria, Senhor, até o demônio nós dominava eles, estava debaixo das nossas mãos pelo seu poder. E o Senhor Jesus, vendo aquela alegria deles, entendeu, compreendeu que eles não haviam compreendido ainda. Contudo, eles não haviam compreendido a realidade, que era a salvação, né? O estado deles, o que eles eram em Cristo, o que o cristão é em Cristo hoje. Eu lembro que teve um pastor que falou assim, se o boi soubesse a força que ele tem, não seria um fio de arame dessa finura que segurar ele preso num lugar, né, preso ali num curral. Mas ele não sabe a força que ele tem. Assim, o cristão muitas vezes não sabe o poder que ele tem nas mãos. Ele não usa esse poder, que foi dado ao Senhor para aqueles que creem nele. Então vamos ao versículo 20, né? Como nós fizemos, que o Senhor Jesus falou, vendo a alegria deles, porque os demônios se submetiam a eles, curavam enfermos, tudo. Então o Senhor Jesus falou assim, não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Aqui, amados, que está o ponto mais importante, a chave na vida do cristão, na vida espiritual do cristão. A alegria de ter o nome escrito no livro da vida. Tem muitas pessoas que não sabem que tem. Eu mesmo, no começo, quando eu me converti, né, orientado por um pastor de uma igreja que pregou para nós, então ele falou, ele fez um apelo, como é feito apelo em várias igrejas, né, para a pessoa aceitar Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. E é claro, a pessoa tem que fazer isso aqui, tem que aceitar no coração, né? Agora, só que nas igrejas geralmente é chamada a pessoa lá na frente para ser visto para os demais ali, e então é feita uma oração ali sobre a pessoa, e geralmente aquela pessoa que faz a oração ali para o novo convertido, nessa oração ele pede, Senhor, escreve o nome dele no livro da vida. Mas eu acho interessante, irmãos, que aqui o Senhor Jesus falou para os apóstolos que já estava escrito. Veja bem que o verbo aqui estar não está vamos dizer assim, no futuro, o seu nome estará escrito. Falou estar, é no presente, já está escrito, já está rolado nos céus. Então assim também é o cristão, no momento em que ele crê em Jesus Cristo, o nome dele já está arrolado nos céus. Por quê? Porque nós vemos mais para frente como que é o processo da salvação. Agora aqui sobre este passo aqui em que os discípulos ali se alegraram muito com os sinais que fizeram, né, pelo poder de Deus
outorgado a eles, eles colocaram como principal, como um foco ali, o poder, né? Poder. Mas Jesus, como que jogou um balde d'água fria neles a respeito do que eles pensavam e mostrou o que é que eles deveriam pensar. Que eles se alegravam, Jesus colocou a água fria em cima e mostrou o que é que eles deviam se alegrar, qual devia ser o motivo da alegria deles, não os sinais que eles fizeram, mas a salvação está com o nome escrito nos céus. Porque o Senhor já sabia na sua onisciência que iam surgir pessoas que iam tirar proveito desses sinais, do poder de Deus, iam tirar proveito para uso próprio, para se promover, para enriquecer, como hoje acontece. Você não vê quase pregações e ensinos a respeito de salvação, a respeito de amor pelas almas. Você vê amor no dinheiro. Você vê ofertas, não aquela oferta que Jesus falou, se alegrem porque o nome de vocês está escrito nos céus. Mas geralmente se alegrem porque Deus tem cura para vocês, porque Deus tem dinheiro, porque Deus tem carro do ano, tem avião, tem... e por aí vai. Vejam como mudou a pregação do Evangelho daquela época para a nossa época agora. Então Jesus já sabia que isso ia aparecer. Veja o que ele falou, né, ali no livro de Mateus, no capítulo 7, os versículos 22 e 23, quando nos diz assim, ó, muitos naquele dia hão de dizer-nos, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônio? Porque os discípulos fizeram, né? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais iniquidade. Portanto, nós vemos que aquela alegria que os discípulos estavam tendo por causa do poder a eles concedido, era uma coisa que outras pessoas iam pegar para frente, mas de pessoas que não iam ter nada com o Senhor Jesus. Não iam ter nada com o Senhor Jesus. Iam efetuar milagres, mas por causa do poder do nome do Senhor Jesus. Mas não que eles estivessem ligados com o Senhor. Aqui que mora o perigo de hoje pessoas correndo atrás de milagres, correndo atrás de cura, libertação, atrás de vida financeira próspera e não sei o que mais lá. Quando nós vemos prosperidade financeira, não é coisa para cristão, não é coisa para salvo. A riqueza do salvo, a prosperidade do salvo é celestial. Podemos examinar as escrituras, nós não vemos promessas de Deus de riqueza, de bem-estar, de tranquilidade para cristão aqui nessa terra. A nossa vitória é lá nos céus, nas regiões celestiais, onde já estamos assentados com Cristo. Olha que maravilha. E muitas pessoas também hoje não sabem que são salvos já. Têm medo de perder a salvação, tudo por causa dessas igrejas apostas, que tem medo de perder os membros, ali perder o dinheiro que entra, então colocam medo, manipulam as pessoas que por essa ou por aquela podem perder a salvação. Amados, a salvação, aquele que uma vez salvo, nada mais tira a salvação deles. Vamos conferir isso aqui, e esse é o motivo que deve ser a alegria do cristão. Veja bem, aqui no livro de João, no capítulo 16, versículo 22, está escrito assim, assim também agora vós tende tristeza. Jesus falando, porque Jesus estava para deixar
o seu corpo físico aqui, junto, na presença dos discípulos, e voltar para o céu. Então ele sabia que os seus iam ficar tristes, mas ele os confortou. Ele disse, olha, assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém pode tirar. Ninguém. Por isso que você vê, amados, um cristão salvo, uma pessoa salva é conhecido pela alegria dele, não pelo barulho que faz, aquela coisa lá, e outro dia aparece o junco lá de cabeça baixa, caída de Cristo. É aquela pessoa que tem aquela firmeza, é tranquilo, é sereno, enfrenta as situações mais adversas com aquele sorriso sereno, confiante, sabendo, tendo a certeza da sua salvação. Eu vi um vídeo do Estado Islâmico. A gente não pode colocar em redes sociais porque é muita violência. É muita violência. Ali pessoas são decapitadas sem cortes ao vivo. Você vê a faca cortando ali o pescoço deles. Não tem como. Mas nesse vídeo ali eu pude observar o seguinte. Apareceu lá um muçulmano, daqueles radical, né, com o rosto tampado, e na frente dele, numa mesa, ali um prisioneiro algemado, que deveria, pelo jeito, era o líder de um grupo ali. Eu creio que eram cristãos. A gente não pode afirmar por causa que o diálogo deles ali era em árabe, e eu não entendo árabe. Mas eu fiquei pensando que pode ser que eles estavam dialogando com o cristão pelo seguinte, que aquele muçulmano estava com umas folhas de papel, uma caneta, e ali, em determinado momento, aquele diálogo, ele passou papel para aquele prisioneiro ali, e aquela caneta, que dava a entender que ele falou para assinar alguma coisa ali. E como a gente tem mais ou menos conhecimento que os muçulmanos, eles querem que as pessoas, os prisioneiros deles neguem, que são cristãos, neguem a Cristo e passem para o islamismo, com certeza ali era uma proposta para aquele jovem ali, o seu grupo, então, abandonar Cristo e aderir ao islamismo. Só que ele não assinou nada. E o resultado foram levados para o matadouro de ovinos, ou seja, de cabritos e carneiros, né? E lá eles foram degolados como se fossem ovelhas. Sem uma palavra assinada. Tranquilo, sereno, sabendo que o seu corpo já estava morto com Cristo. Olha, assim é a vida do cristão. É esta alegria que nada, absolutamente nada pode tirar do cristão. Agora, sobre a certeza da salvação do cristão, nós poderíamos ver mais aqui alguns versículos para a gente confirmar isso aqui, para nós termos essa alegria. Se porventura você que está vendo este vídeo, você congrega em alguma igreja que fala que é perigoso perder a salvação por isto, por aquilo, vou te dizer uma coisa. A igreja do Senhor já foi julgada em Cristo e já pagou o pecado. Já pagou o preço. Jesus já pagou o preço por nós. Romanos capítulo 8, versículo 1, conhecidíssimo de quem lê a Bíblia, diz assim, agora, pois, isto é, a partir do momento que cremos no Senhor Jesus, já nenhuma condenação há. Não tem mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, para aqueles que não negam Jesus, para aqueles que serenamente confiam. Mais ainda, vamos ver, Efésios, capítulo 1, e nós vamos ver do versículo 4 ao 9. Assim como nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Os escolhidos foram escolhidos antes da fundação do mundo já. Nos predestinou, fomos predestinados para ele,
para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Foi a vontade do Senhor nos escolher em Cristo, não foi vontade nossa, porque nós, como pecadores que nós éramos, nós não teríamos a mínima condição de escolher a Deus. Não teria. Então foi o Senhor, foi a vontade dele que nos escolheu, nos predestinou e nos elegeu, para louvor da glória e da sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, da vontade do Senhor, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Acabou. Fomos predestinados, escolhidos, eleitos. Tem mais outras passagens que o tempo não nos deixa, não nos permite ir mais além. Mas ainda no versículo 13 deste mesmo capítulo, nós temos a certeza absoluta da salvação, quando ali diz que nós temos o penhor do Espírito, isto é, a garantia do Espírito Santo da nossa salvação. Então, quem garante a nossa salvação, olha o que garante a nossa salvação. O sangue do Senhor Jesus, o preço pago pelo nosso resgate, e a garantia do Espírito Santo. Amados, nós ter medo de perder a salvação é nós rebaixar a Cristo e rebaixar o Espírito Santo. É a mesma coisa que dizer que Jesus é mentiroso, que o Espírito Santo é mentiroso. É até uma blasfêmia contra o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o avalista da nossa salvação. Eu tenho certeza absoluta da minha salvação, não, amados, porque eu seja o maior santinho, ou porque eu chego lá para falar da palavra de Deus primeiro, eu penso, imagino lá um espetáculo, um ensaio, não sei o quê, para me apresentar às pessoas. Não, estou me apresentando aqui nas redes sociais, da maneira que vocês veem aí, na minha simplicidade. O interessante é que você saiba que você é uma pessoa salva em Cristo se você crê. Se você crê em Jesus Cristo, pode ficar tranquilo a esse respeito. Tá bom? O tempo voou. Tem tantas coisas mais a falar, mas o tempo voou. Deixamos para uma próxima oportunidade, porque até aqui o Senhor nos permitiu falar. Daqui para frente já não seria conveniente. Então que o Senhor te abençoe, te guarde. Meu muito obrigado por ter estado com a gente até agora e te aguardo para o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Até lá, na paz de Cristo Jesus. Até!